Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade ao nosso curso de agente comunitário de saúde, né? Vamos para a nossa segunda aula. Bom, na aula anterior nós falamos sobre as situações de risco, né? Falamos um pouco sobre o SUS, né? Que a saúde é direito de todos, como foi que o SUS foi criado, né? Falamos do agente comunitário, que desde a década de 80 ele já existe, mas a profissão só foi, vamos dizer assim, oficializada em 2002, né? Falamos da situação de risco, entre outros. Então, hoje a gente continua com o nosso conteúdo aí. Nós vamos falar do processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Bom, o cadastramento e visita domiciliar. Aí nós temos essa frase aí da Josiane Corrêa, que é interessante, né? Trabalhar em equipe nem sempre é acertar o alvo, mas sim se dispor a qualquer momento e além de suas expectativas, né? É ajudar o próximo. Trabalhar em equipe é isso, está sempre ajudando, tá? A visita domiciliar. Família. A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas, não é? A gente se cria ali, então é a primeira influência que nós temos. É na família que adquirimos os valores, os usos e os costumes que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional. É na família, né, que nosso caráter é formado, tá? Eu acho errado, né? Quando a pessoas dizem assim, onde é que você está aprendendo isso? É na escola? É? Não, tem coisas que a gente aprende é dentro de casa, né? Os princípios básicos, né? Educação, respeito, né? É em casa. Então é na família que nós adquirimos esses valores, tá? Usos e costumes que irão formar nossa personalidade, nossa bagagem emocional. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos, tá? De consanguinidade e de convivência, tá? Família é vínculo afetivo de consanguinidade que ele fala de sangue, né? Mas e tem a família que a gente chama de convivência, não é? Aquele amigo que você tem que ele é tão próximo que parece da família. Tem pessoas assim, a gente chama também, né, de família, certo? Então, vínculo afetivo de consanguinidade e de convivência, chamado família. Cunhado, por exemplo, né? É família, não é consanguíneo, mas é de convivência, então a gente considera família também. A família é o ponto de partida para o trabalho do agente comunitário de saúde na comunidade. Por isso, é preciso identificar e compreender a formação e como funcionam as famílias da sua área de abrangência. E hoje nós temos aí, né, vários tipos de famílias que são formadas, não é? Nós temos a família marido, mulher, temos a marido, mulher, filho, temos a família mulher, mulher, filho, homem, homem, filho, não é? A convivência, seja eles casal ou não casal, irmãos, filhos, então a família pode ser composta de várias formas, não é? Irmãos que não moram com os pais, mas moram juntos, é família. É, marido e mulher, mulher aí a gente fala a união homoafetiva, né? Tanto faz ser homem com homem ou mulher com mulher. União homoafetiva é família também, tá? Com os seus filhos. Então, família é o ponto de partida para o trabalho. Então, você tem que identificar e compreender, né, a formação e como é que funciona aquela família da área, né, de abrangência, onde você atua, conhecer. Sem preconceito de preferência, né? É necessário identificar o grau de parentesco entre os membros da família, tá? Quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é primo, quem é filho. Os membros agregados. Membro agregado. Membro agregado é o seu cunhado, não é? Eu costumo dizer assim, ó, membro agregado. É, por exemplo, a minha irmã é casada. O esposo dela é agregado, não é? Quando ele vem para casa de minha mãe, ele é o agregado. Quando minha irmã vai para casa da mãe dele, da casa da sogra, ela é agregada. Agregado, tá? Os membros agregados que vivem ali naquela família. A função, você tem que identificar a função de cada membro na família, tá? Quem é que faz o que na casa? Na divisão do trabalho doméstico, na divisão das despesas, tá? Na identificação daquele que é o alicerce emocional e espiritual. Muitas vezes o alicerce emocional da casa nem sempre é. Quando é presencial o curso, eu pergunto, os alunos costumam dizer, a maioria deles dizer minha mãe, não é? Mas nem sempre, às vezes se tem como um alicerce emocional e espiritual na casa, o pai, às vezes é um irmão mais velho, até mais novo, né? Ele é o alicerce emocional e espiritual. Então é bom que você identifique,
né? Essa divisão dentro da casa, quem é o alicerce, quem é a pessoa a pessoa não, como é dividido as despesas, né? A tarefa de cada um na casa, certo? Em seguida, nós temos aí para identificar os valores, preconceitos, costumes e religiosidade, principalmente os que, né, podem interferir no cuidado com a saúde. Se a gente pensar aí numa coisa que pode interferir na saúde, é a religião. Tem gente que por conta da religião não faz certas coisas, não é? Ah, não, eu vou me tratar em casa porque a minha religião, a fé, isso e aquilo pode atrapalhar no tratamento, por exemplo, de alguma doença. Nós temos algumas religiões aí, não gosto, nem não devo e não gosto de citar a religião tal, mas assim, ó, existe uma religião onde os indivíduos que seguem, né, vamos dizer assim, que frequentam aquela religião, não recebem doação de sangue. Muito bem. Isso pode ser um problema em determinada situação? Pode. Não é? Uma determinada doença que é necessário que seja feita uma transfusão de sangue, a pessoa não vai conseguir fazer tratamento porque não recebe sangue por conta da religião, entendeu? Os preconceitos também, tá? Os costumes, tudo isso você deve identificar, tá? Que possa interferir no cuidado com a saúde. A presença de conflitos entre os membros da família e como são resolvidos esses problemas. Conhecer quais são os problemas que existem naquela família e como é que eles costumam resolver na conversa, no grito, na porrada, não é? Identifique isso porque você vai saber como a palavra é se chegar, né, naquela família para poder fazer o seu trabalho. Não que você vai resolver problema de ninguém, né? Você vai fazer o seu trabalho. Conhecer os tipos de trabalho de seus membros, quem trabalha e o que é que faz, o papel do homem e da mulher na família. Isso hoje é relativo, né? Tem casas onde marido trabalha, mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Outros, marido e mulher, ambos trabalham, os filhos ficam em casa com um filho mais velho que tome conta dos filhos ou paga uma babá. Outras, o inverso, mulher trabalha, marido fica em casa. Conheço situações assim, conheço pessoas onde o marido deixou o trabalho, a mulher ganha muito bem, ela que cuida da parte financeira e o marido cuida dos filhos em casa. Normal também. Então, você conhecer essa divisão, né? Qual é o papel do homem e da mulher na família? Quem exerce o papel de liderança na família? Também relativo. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um filho que já trabalha e que lidera a família, né? Tem um tino maior, sem problemas. Tá? Outra coisa que você deve identificar é se todos os membros da família possuem documentos, certidão de nascimento, CPF, né? A carteira de identidade, carteira de trabalho, cartão nacional de saúde, que é o cartão SUS, ou outros que favoreçam a consolidação de sua cidadania. Então, tem muitos lugares aí no país, né, que são áreas, eu digo isolada, mas assim, de difícil acesso, onde crianças nascem e, ó, leva tempo para poder ir fazer um registro no cartório de nascimento, uma certidão de nascimento, né? A criança vai, chega até uma determinada idade sem nenhum documento. Então, o agente comunitário, dependendo de onde ele atua, ele deve verificar isso. Se todos os membros possuem esses documentos, né? A certidão de nascimento, CPF, identidade, tá? Para poder providenciar, fazer com que eles tenham esses documentos para ter acesso a tudo que o brasileiro tem direito, né? Que o governo oferece. O Cartão Nacional de Saúde. Bom, é o documento que possibilita vincular os procedimentos, ações, né, e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde ao cidadão, ao profissional de saúde que os realizou e também à unidade de saúde onde foram realizados. Então, com o Cartão Nacional de Saúde, né, chama CNS aí, você consegue vincular os procedimentos e ações, né, do serviço de saúde no âmbito do Sistema Único, tá? Tanto para o profissional que realizou e também a unidade onde foram realizadas. Então, o profissional de saúde tem o seu CNS, Cartão Nacional de Saúde, e a unidade básica também tem esse número, né? Aí para poder identificar e possibilitar vincular os procedimentos. Para tanto, é necessária a construção de cadastro de usuários, de profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir desses cadastros, os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número, né, nacional de identificação, certo? Então funciona assim a coisa. As áreas estratégicas, aí, ó, saúde da criança, saúde do adolescente. Estou falando rápido, assim, citando, lendo aí, mas a gente vai falar de cada um deles, tá?
Saúde da criança, do adolescente, saúde do adulto, que é dividido em saúde da mulher e do homem, né? Do homem e da mulher, saúde do idoso, a saúde mental, pessoas com deficiência e os acamados. Essas são as áreas estratégicas. E a gente vai agora desenrolar, né, cada uma delas, como é que a coisa deve ser feita. A saúde da criança. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do agente comunitário de saúde. Ele deverá acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos de promoção à saúde. Gente, é fundamental porque você pega lá do começo, né? Se a criança cresce com saúde, ela vai se tornar um adulto, né? Provavelmente com saúde. Então, tem que ser lá do começo. O problema todo do Sistema Único de Saúde, né? Vamos sair aí um pouquinho da saúde da criança. É o seguinte, pense assim, ó, você que está aí me assistindo agora. Há quanto tempo, faz quanto tempo que você foi ao médico? Pode ser que você diga assim, não, eu fui mês passado, eu fui, sei lá, 2 meses atrás até, mas tem gente que não lembra nem quando foi. Eu não estou sentindo nada. Não faz um check-up, não faz nada. Só vai. Aí diz que. Aí só vai quando já está, como a gente costuma dizer, morrendo, né? Aí diz, o SUS demora. Demora por quê? Porque todo mundo faz a mesma coisa, só vai quando está morrendo, aí acarreta o sistema. Mas se você tem, por isso existe o Sistema Único, a Unidade Básica de Saúde, para você frequentemente estar visitando ela, indo ao médico para fazer os exames de rotina, exame de sangue, fezes, urina, ver, fazer uma geral, porque você vai dando manutenção à sua saúde. Esse é o trabalho. Entendeu? Então, quando a gente termina acumulando um monte de coisa para quando for, não, vou resolver logo tudo de uma vez no médico. Aí o médico pede um exame, o exame vai durar, sei lá, vai passar mais de um mês para conseguir marcar ainda, né? Para poder depois que marcar, ainda demorar mais outro tanto de tempo para fazer. Aí você, porque demorou? Porque demora o SUS? O SUS funciona, mas a demanda é que é grande, não é? Mas se você vai fazer o procedimento de rotina, uma visita de rotina, sem estar sentindo nada, aí o médico diz, faça um raio-x, faça uma endoscopia, sei lá, faça um exame de sangue, fez urina. Você não está sentindo nada. Você está tranquilo. Você não tem pressa, então a coisa vai ser mais branda para você. Quando você, não, o exame só pode ser feito daqui a um mês. Você não está sentindo nada, então você está fazendo uma coisa que você está prevenindo. Esse é o trabalho do agente comunitário. Ainda que ele visite a casa e a pessoa, a criança, aí no caso, voltando para a saúde da criança, a criança não esteja sentindo nada, ainda assim acompanhar, levar a unidade básica de saúde para pesar, né? Auscultar a criança, fazer alguns exames de rotina para poder, né, fazer essa manutenção, vou usar esse termo, certo? Então, deverá acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos, né, e de promoção à saúde. Crianças recém-nascidas, ou seja, do 0 aos 28 dias. Você deve verificar os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta, né, da criança, aquela cadernetinha da criança, os dados de identificação. Se já foi feito o teste do pezinho, teste do olhinho e o teste da orelhinha, né? Essa é a triagem neonatal. Se algum desses testes normalmente a criança já sai da maternidade com tudo isso feito. Ou algum ou outro, por algum problema, deva fazer posteriormente. Verificou, está faltando algum, encaminhar para fazer. Marcar, fazer tudo direitinho. Vai para a unidade, encaminha para a unidade lá, faz a marcação e depois acompanha, né? Faz o acompanhamento para que a mãe leve a criança para fazer o teste, né? Ou que seja do olhinho, da orelhinha, do pezinho e por aí vai. Verificar se já foram realizadas as vacinas, a BCG e a hepatite B. Está aí um problema crescente, viu, no Brasil. É a falta da vacinação. Parece que a gente está andando para trás em vez de para frente. As pessoas hoje, em vez de estar mais consciente, né, estar conscientizada ou consciente da importância da vacinação, que foi um trabalho para a gente conseguir isso, parece estar regredindo. Fico ouvindo conversa de João sem braço, não sei de onde, de internet, de que a vacina é ruim, a criança vai adoecer, tudo isso é mentira. A verdade é que a vacina ajuda a prevenir as doenças, então deve vacinar. E você, agente comunitário de saúde, ó, no pé, fica ali, ó, para poder levar para vacinar.
E aquela história, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. A equipe vem até a comunidade para vacinar as crianças ali, porque às vezes a mãe fica botando dificuldade, que é longe, que é isso, que é aquilo. A equipe de saúde vem fazer a vacina, tá? Isso do 0 aos 28 que a gente está falando. Então, os grandes também. Se a criança já evacuou ou está evacuando, né, regularmente, é importante verificar isso nos primeiros 28 dias, 30 dias. Os cuidados com o coto umbilical, né? O umbigo ali quando nasce tem que ficar fazendo curativo direitinho, senão aquilo pode dar mau cheiro, pode a criança ter algum problema. Então, cuidados com o coto umbilical, certo? Até ele cair e fazer como em alguns lugares do Nordeste, né? Enrolar e enterrar na porteira de uma fazenda que é para a criança crescer e ficar rica. Minha mãe que dizia essas coisas, tá? Mas ter o cuidado com a limpeza e o coto, né? Cair aí e tudo, o coto do umbilical cair e a criança vai ficar bem. Então, os cuidados, a limpeza, né? E o curativo. A presença, verificar, né, na criança, a presença de sinais comuns em recém-nascidos, né, que pode ser na pele, na cabeça, no tórax, né, no abdômen e genitálias, tá? Verificar esses sinais. Regurgitação, soluços, espirros e fazer as orientações em relação a isso para a criança, tá? Às vezes a mãe não está amamentando na posição correta, a criança regurgita, né? Fica gofando, que a gente fala em alguns lugares, fica gofando, botando leite para fora ou soluçando, às vezes a posição inadequada para amamentar. Então, o agente comunitário fazer essas orientações. Se você estiver aí me assistindo minha aula e estiver pensando assim, poxa, como é que eu vou orientar se nem eu sei? Treinamento. Treinamento. Você está tendo um treinamento básico aqui, né, com a Capacitar Cursos, você está tendo esse treinamento básico, mas quando você é inserido na equipe de saúde da família, você vai sempre, sempre, constantemente. É uma coisa que não acaba a qualificação para o agente comunitário, tendo orientações, mais orientações, e você é o agente chamado agente multiplicador, né? Você aprende e você multiplica a informação levando para a comunidade, certo? Então não tem com o que se preocupar. Observar na criança também higiene do corpo, higiene da boca, tá? Presença de assaduras, frequência das trocas de fraldas. Fralda não tem hora, né, para trocar, deve ser trocada toda vez que precisar, certo? A higiene da boca, mesmo do bebê com 28 dias, tá? Então fazer, ó, uma escovinha em silicone, gel não, é silicone que calça o dedinho e ó, fazer a limpeza da boca da criança, certo? Observar essas assaduras, se tem ou não, para poder orientar. A alimentação, observe, pergunte, tá? O aleitamento materno exclusivo ou outro tipo, né, que a mãe esteja dando, e identificar eventuais dificuldades em relação ao aleitamento. Se a mãe tiver dificuldade em fazer o aleitamento, você orientar. Observar sono, choro, né? O agendamento da consulta de acompanhamento na unidade básica de saúde. Você faz o agendamento da consulta. Essa é a função do agente comunitário. Não suma, não. Vá lá, faça a visita, marque a consulta para que a mãe, né, leve a criança à unidade básica de saúde. Aqui eu falo unidade básica, que o nome é esse, UBS, mas em muitos lugares a gente fala no posto, tá? No posto de saúde, dá na mesma coisa. Aí agora para todas as crianças, tá? Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, cuidados realizados com a criança, né? O banho, a alimentação, inclusive mamadas para as criancinhas menores, né? E as trocas de fraldas. Observe esse relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida. Se tem esse cuidado. Quem é observador, chegou na casa para fazer a visita domiciliar, você olha para a criança, você já vê as condições da criança. Se ela está tomando banho, não é? Se ela se alimentou e tudo mais. Você consegue perceber. É só observar, tá? E as perguntas que serão feitas. Para todas as crianças, né? Solicitar a certidão de nascimento, verificar o grau de escolaridade da mãe. Aí eu tenho de me perguntar assim, em sala de aula, para que saber o grau de escolaridade da mãe? Da mãe, quando se fala da mãe, do pai também, tá? Gente, a orientação que você vai dar, o grau de escolaridade é importante, né? Porque assim, se a pessoa, a mãe, vou usar o termo mãe, como está aí no slide, tá? Se a mãe tem um grau de escolaridade, ou seja, um nível de conhecimento maior,
o jeito que você vai falar e explicar as coisas para ela vai ser, né, de um jeito. Mas se ela não tem muito entendimento, não tem estudo, não tem muito entendimento das coisas, você vai mudar o jeito de falar também, entendeu? Vai usar palavras que ela compreenda, vai falar de um jeito mais popular, é uma forma de falar, né? Um jeito bem fácil dela entender. Você vai praticamente, como se diz, desenhar para a pessoa compreender, certo? Então, verificar o grau de escolaridade, observar sinais de risco. Lembra dos sinais de risco ontem? A gente falou, desculpe, ontem, não, na aula anterior. Muito bem. Solicitar a caderneta da criança e verificar o esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento, né? Que na caderneta tem. Fez a vacina, aí vai ver a altura, peso da criança e tudo mais é colocado ali. Aí você vai verificando o desenvolvimento e vai anotando na sua ficha, certo? Que a gente vai falar da ficha mais adiante. Também observar ainda nas crianças, né? Observar sinais indicativos de violência. A gente vê às vezes marca de pancada, isso. Professor, e aí eu faço o quê? Me meto? Não. Se você percebe marca ou sinais indicativos de violência, conselho tutelar. Não precisa nem dar seu nome, é anônimo, tá? Anônimo. E eu digo isso porque, às vezes, num lugar pequeno, você faz uma denúncia, fica sabendo que foi você, vai gerar o maior problema, não é? Então, você pode fazer uma coisa anônima, mas tirar a criança daquela situação. Reforçar as orientações feitas pela unidade básica, sempre está reforçando isso com os pais, né, das crianças. Verificar se a família está inscrita no programa Bolsa Família. Se tiver, massa, bem. Se não tiver, encaminha, aí nesse caso, para a assistência social, né, para poder fazer o cadastro. Entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde. Bom, e ainda em relação às crianças, viu? A gente não saiu das crianças, não. O incentivo ao cumprimento do calendário vacinal, tá? Incentivar para cumprir o calendário, teve período de vacinação, levar. A busca ativa dos faltosos das vacinas, como eu disse, se não está indo, a equipe vem até a comunidade para vacinar. Busca ativa. Busca ativa dos faltosos das consultas. Mãe não leva a criança para consulta, a equipe vem sai para visita, tá? Eu não concluí, né, mas falou busca ativa dos faltosos das consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, né, de puericultura e ou pediatria, certo? Puericultura, gente, é aquele período que a mulher tem de até 40 dias depois que ela tem a criança, certo? Aí tem que ter esses cuidados, tem que fazer a consulta. Incentiva a alimentação saudável, prevenção de acidentes na infância, tá? Orientar sobre acidentes dentro de casa, acidentes domésticos, a fazer a prevenção de acidentes e o incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para a redução da morbimortalidade, né? Que é o adoecimento e morte infantil. Então, o aleitamento materno é muito importante porque protege, né, a criança, tá? Então, aleitar ou amamentar, na verdade. A caderneta de saúde da criança registra o peso e as atividades. Mostra se a criança está com as vacinas em dia, se adoece muito e do que adoece. Para isso serve a carteira de vacina e o acompanhamento. Tá? Sinais de alerta aí para crianças. Percebeu magreza excessiva, tá? Magreza excessiva ou obesidade, tá? Criança tem criança que a obesidade não é uma gordura, a criança não é gorda saudável, não. É uma gordura não saudável, vou dizer assim, né? Tem criança que a mãe dá logo um pirão de farinha logo cedo. Você vê aquele bebê enorme, grandão. Isso aí também não saudável, nem é. Às vezes a mãe tá para poder. O menino não tá mamando toda hora. Gente, eu tô falando isso não por experiência em si, né? Mas por ouvir muito, tá? Por ouvir muito de pessoas que já citaram para mim, o menino chora demais, a mãe não tem paciência, está dando peito toda hora, faz um engrossante, como diz muito no Nordeste, né? Aquele mingau grosso de farinha sei lá, de aveia, do que for, faz aquela papa e aí enche o dedo assim, ó, tof, na boca da criança. Lup, 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 ó, a criança aí vai torando, ficando uma bola. Aí é uma magreza excessiva, né? Ou obesidade excessiva. Então tem que ficar alerta, é sinal de alerta. Choros da criança ou medo sem razão. O que é que está acontecendo para essa criança ter tanto medo assim, sem motivo algum, ou ser chorona? Né? Isolamento, criança que se isola muito, pode estar acontecendo algo. Fique esperto. Mudanças bruscas de comportamento,
negligência ou histórico de violência. Então, são todos sinais de alerta para poder você acompanhar, certo? Vamos agora passar para a parte aí, para a saúde do adolescente, de 12 a 18 anos. A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, né, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico. É uma fase bem complicada aí para se acompanhar, né? Principalmente aí para a parte dos pais. Tem a parte física de desenvolvimento, né? Os rapazes dão aquela esticada, a voz vai engrossando, ele emagrece, que é comum, ele é fortinho, aí ele vai esticando, né? Ficando maior e mais magro, e a voz vai engrossando. Tem essa mudança física, a moral, tá? E o psicológico. Aí, se não tiver um acompanhamento muito bom por parte dos pais, né? Pode ser uma adolescência complicada. As meninas também têm suas mudanças, né? Falei dos homens aqui, aí as meninas vai menstruar, vai começar a nascer o peito, né? Vai botando mudando o corpo para um corpo de mulher, então tem que ter esse acompanhamento aí da mudança física. E, gente, acompanhamento que eu falo, e se a gente falar por parte dos pais, é não ter vergonha, medo de falar sobre nada, tem que orientar. Isso o agente comunitário pode fazer parte desse aí, desse acompanhamento, tá? Então, você deve identificar os adolescentes de sua área e planejar suas atividades considerando que é necessário orientá-los sobre o esquema vacinal, também vacina ainda nessa fase, né? Falar sobre sexualidade, identificar, né, e se precisar fazer alguma atividade para orientar sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, tá, como as DSTs, HIV, AIDS, falar sobre anticoncepcional, gravidez, importantíssimo. E hoje parece, os jovens de hoje, quanto mais você tem que explicar ou falar alguma coisa, a primeira coisa que eles abrem a boca para dizer é eu sei. Os que mais dizem eu sei é os que mais fazem besteira. É os que dizem que sabem das coisas que terminam fazendo bobagem. E isso o professor aqui não está falando agravando a todos, não. Não é? Claro que tem uma galera aí de adolescentes que são bem orientados pelos pais ou por ele mesmo, é dele, ele sabe das coisas. E procura não fazer nenhuma. Fazer bobagem é não engravidar, né? Por exemplo. E os rapazes também não fazer, né? Filho antes da hora. Então, falar sobre anticoncepcional, gravidez, falar sobre o uso de álcool e outras drogas é importante para que ele não se envolva, porque vai complicar a vida deles, não é? A importância da educação, o quanto é importante a educação, tá? Sem a educação a gente não vai para lugar nenhum. Pense aí, você está aqui assistindo a minha aula a esse momento, não sei que horas você está assistindo. Muitos eu sei que trabalham o dia inteiro, ainda tira um tempo para estudar aí de noite, de madrugada, mas entende o quanto é importante. Talvez alguns de vocês que estão assistindo a aula agora não tenham feito isso anteriormente. Poxa, eu devia ter feito antes. A gente tem que mostrar que o caminho para esses jovens de hoje é esse aí, ó, é aqui, tem que começar da agora, porque lá na frente pode complicar a coisa, não é? Então, a importância da educação, a educação é passaporte para o futuro. A violência e acidentes, tá? Riscos no trânsito, rapaziada, moto, empinando moto, não sei o que, risco de acidente no trânsito, né? Risco de acidentes, tá? Atividades físicas e de saúde. Aí é uma coisa que eu acho interessante. Muitos jovens se preocupam com isso, de fazer uma atividade. Faz uma caminhada, vai para academia, os que podem ir para academia, né? Faz um ciclismo, né? Bicicleta, faz aquele rolê de bicicleta aí, importante, mas é bom orientar os que são ociosos, né? Hábitos saudáveis. Professor, hábito, eu vou fazer a pergunta e eu mesmo respondo. Professor, hábito saudável. Comer na hora certa, dormir na hora certa, porque hoje, meu amigo, é complicado, viu? Se não tiver um controle, tem uma galera que amanhece o dia na frente do computador, do celular, jogando ou vendo besteira. Isso não é hábito saudável, a pessoa não dorme bem, não é? Então, fica complicado. Então, criar hábitos saudáveis e a saúde bucal, que é também importante, né? Saúde bucal.
Para trabalhar com adolescentes, a relação de vínculo e confiança é fundamental. Você, agente comunitário, tem que criar um vínculo de confiança, ele tem que confiar em você. Às vezes o adolescente não confia nem nos pais para conversar certas coisas, mas às vezes conversa com um estranho, uma forma de falar, né? Com uma pessoa como agente comunitário. Entender a fase pela qual está passando, pela qual eles estão passando. Lembre que você também já foi adolescente, não é? Então procure entender a fase pela qual está passando, porque às vezes é uma fase de muitas incertezas, ele não sabe ainda o que é que ele quer da vida, tá? Está disponível para ouvi-los dentro da sua realidade, respeitar a diversidade de ideias sem julgar. Não julgue, não opine, escute. Mostre para ele, sempre que você precisar, pode me procurar. E eu estou falando você como agente comunitário de saúde, viu? Se você que está me assistindo aí é pai ou mãe, a mesma coisa. Faça seu filho entender de que você está ali, você é uma pessoa que está pronta para ajudar ele a qualquer momento e para escutá-lo sem julgar. Sem julgar. E o agente comunitário faz a mesma coisa. Tá? Procura criar um vínculo que é fundamental de confiança. A promoção à saúde e prevenção de agravos para o adolescente deve ser desenvolvida em equipe, tá? Em integração com diferentes instituições na comunidade, como a escola, ó, grupo, e fazer as ações, né? De prevenção ou agravo à saúde. Então, escola, ação social, a igreja, cultura, grupos de jovens, de arte, capoeira, hip hop, entre outros. Veja dentro da sua comunidade aquele grupo de adolescentes e com o que é que eles se identificam e se interessam para você começar a organizar ações. Ah, tem uma galerinha ali que gosta de dança, vamos fazer grupo de dança. Nesse grupo de dança, não é só gerar atividade, né? Dentro da atividade você gerar conhecimento para hábitos saudáveis, tá? Para a saúde. Seja na igreja, né? Uma galera que diz, ah, a galera ali gosta de ir para a igreja, seja ela evangélica, católica, o que for, também ações de prevenção ali, certo? Você tem que estar presente, sempre. O trabalho de agente comunitário de saúde não é tão fácil, né, como se pensa, não. Você tem que estar ali bem próximo mesmo da população. Vamos lá, os sinais de alerta aí em relação aos adolescentes. Também, como foi dito com crianças, né, a magreza excessiva ou obesidade, observar isso, porque às vezes a magreza excessiva, o adolescente está aquela doença bulimia, não é? A pessoa come e depois vomita porque acha que vai engordar. Tem a anorexia também, a pessoa só se vê como gordo. Então, observar, né, esse excesso de magreza ou a obesidade também, né? Come, mas não come nada que seja saudável, termina ficando gordo. Fugas frequentes de casa, sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo. Indícios de exploração sexual, tá? É, prostituição, né? Às vezes ainda jovem, certo? E a exploração sexual, quando você fala, não é o jovem mesmo fazendo com ele. Alguém está explorando o jovem sexualmente. Ficar ligado, porque se perceber, fazer a denúncia no órgão pertinente aí, conselho tutelar ou mesmo na delegacia, certo? Se for alguém que estiver explorando sexualmente a garota ou o garoto, o adolescente. Indício de violência na família, indício de transtornos mentais, tá? Observe isso aí. O transtorno mental não é ficando maluco, não, mas a pessoa, por exemplo, ficar depressivo, é um transtorno mental. Então, acompanhar, ver o que está rolando. Indícios de uso de álcool, cigarros e outras drogas. Infelizmente, hoje, muitos jovens começam cedo a beber, a fumar, e aí fica a um passo de usar outras coisas, né? Drogas. Tá? Indício de uso de álcool tem que observar aí para poder orientar. Indício de vida sexual precoce ou promíscua. Vamos lá. Indício de vida sexual precoce. Começa cedo, né? A atividade sexual. Seja rapazes ou seja garotas. Ou a atividade sexual promíscua. Então, para ficar bem claro, né? Promiscuidade. Transa, faz sexo com um e com outro. Não tem um parceiro fixo. Entendeu? Promiscuidade é isso. Você fazer sexo com um, depois faz com outro, depois faz com outro, faz com outro. Pega uma doença, não sabe de onde foi que veio. Engravida, não sabe quem foi direito a pessoa, né? Que vai ser aí o pai. Não é?
Rapazes, a mesma coisa. Isso não é só para as meninas, rapazes também. Vida sexual precoce e promíscua. Pega todo mundo, vai passando o rodo, aí quando acontece alguma coisa, e agora? Foi de quem? Peguei de quem? Complicado, não é? Então tem que ter uma atenção aí do agente comunitário em relação a isso também. Como é que eu vou saber isso? Conversa. E ouvidos atentos a tudo, né? Olhos atentos e ouvidos atentos a tudo que acontece na sua comunidade. Procurar acompanhar. Não vai sair bisbilhotando, né? Dentro da casa de ninguém, mas sempre alerta. Certo? Então, a aula de hoje a gente para por aqui. Ainda não acabou, né? Que a gente viu lá que é saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, entre outros. A gente vai parar aqui com a do adolescente e aí a próxima aula a gente segue falando da saúde do homem, né? Da mulher, do idoso, dos acamados, da saúde mental. E aí a gente conclui a terceira aula e vai para a última aula que a gente vai falar aí dos cadastros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.